Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 107 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o nosso tema é importantíssimo, principalmente se tratando da temporada do imposto de renda. Vamos falar sobre o complexo mundo do direito tributário. E é uma grande honra para mim receber Mozart Bielek-Wieschowski, renomado especialista em direito tributário, professor da Atitus e da Uniriter e advogado na Mozart Bielek-Wieschowski, advocacia personalizada. Mozart, seja muito bem-vindo. Silvio, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando do podcast. Eu estou ansioso para essa nossa conversa, esse bate-papo, que eu sei que vai ser muito proveitoso. Olha, com certeza, viu, Mozart? Eu começo, aliás, falando sobre o seu nome. Você é de origem polonesa? Você tem família lá na Polônia? Como que é isso? Eu sou de origem polonesa, mas aqui já vai a primeira curiosidade. Todo o meu registro ele é por parte de mãe, então por isso Sim. que dá para ver que eu não tenho os olhos claros, o cabelo claro, tá? Porque os dois sobrenomes são por parte da minha mãe. Sim, entendi. E hoje não tenho família que eu conheça na Polônia. Ah, Na Primeira Guerra Mundial, a família veio para o Brasil. olha só. Desde então, se criaram raízes aqui. Eu já tive a oportunidade de ir para a Polônia em 2020, um pouquinho antes do início da pandemia aqui no Brasil. Sei. E fui a Auschwitz, e em Auschwitz eu vi o sobrenome Bielecki. Beleza. Eu não vi, mas o Bielecki eu vi. Então, Sei. eu sei que eu tive algum parente em Auschwitz. Ah, que legal. Eu tenho a minha esposa, ela descobriu que tem um site, inclusive, não sei se você sabe disso, é um site dos Mormons, que você coloca o seu sobrenome lá, o seu nome, e eles vão achando a sua árvore genealógica. Eu esqueci o nome agora do site, mas depois eu passo para você, mas é bem interessante, assim, de ver, porque minha família também são várias origens, né? Assim, eu tenho... O meu Celestino é português, mas a família, por parte de minha mãe, ela é italiana e tudo mais. Você vai descobrindo mais ou menos as regiões da onde que surge a sua família. Mas achei bem interessante, tive que treinar bastante para falar seu nome aqui, que é uma pronúncia bastante diferente da nossa língua, né? Então... E na verdade, desde o Mozart, né, com Z e TH, que a minha mãe resolveu inventar, criar um nome diferente, né? Então... O nome e sobrenome nada ajuda, né? Não ajuda. Assim, eu fico imaginando os coitados repórteres, assim, que não tem tanto tempo, assim, às vezes, para saber o nome da pessoa, pega o seu nome pela frente e não tem ideia de onde começa a pronúncia, mas muito curioso, acho muito curioso. Assim, eu sempre me interessei muito pela origem dos nomes, regiões, né, da onde que surge e tal. É bem interessante mesmo, né? Isso é uma questão realmente interessante, né, Silvio? Porque hoje eu gosto bastante do meu nome, né? Porque sim. Mozart já é marcante, então com o sobrenome nem se fala. É. Mas ali na infância, adolescência, principalmente, eu não gostava do meu nome, porque era um nome diferente, era um nome que tu falava, as pessoas ficavam rindo. Ah, imagino. Então era momentos que eu preferia ter um nome mais simples, que as pessoas conseguissem pronunciar. Mas hoje eu acho muito legal. Não, pô, o nome é bastante elegante, assim, acho que impõe bastante, ainda mais na sua área, que inclusive eu gostaria de começar perguntando para você, como que você fez para se... assim, primeiro, a sua trajetória, né? Eu queria conhecer um pouquinho o que fez você se interessar, porque hoje eu vejo aqui que você é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mas também é especialista em Direito Tributário, é mestre em Direito Público, e você foi vice-presidente do Centro de Estudos Tributários na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria entender como que você se apaixonou pelo direito tributário, que normalmente é um tema que as pessoas fogem. Eu posso dizer porque eu sou um homem de negócio, eu falo assim, nossa, olha, você sabe quanto tempo eu demorei para entender tributos, Mozart? Eu demorei 7 anos para entender que os tributos não tinham lógica, que era uma lei que dizia como que você tem que pagar o tributo, mas aquilo não tinha uma lógica. Então, coitada da minha contadora ficava me explicando, e como eu vim da área de tecnologia, então eu sou muito lógico, né? Não, faz isso, faz assim, assim, assado.
E ela me explicava, e eu não entendia, cara, até que eu percebi, até que um dia me deu um estalo, eu falei, nossa, isso aqui é uma lei, é desse jeito, porque é assim, não tem lógica mesmo, o negócio é meio sem sentido. Mas você, pelo jeito, é apaixonado pelo assunto, né? Como é que foi isso? Hoje, realmente, eu sou bem apaixonado e digo que desde o sexto semestre da faculdade eu sou apaixonado pelo direito tributário. Sei. Mas essa paixão foi uma paixão que inicialmente eu forcei que ela acontecesse. Eu fui atrás desta minha paixão, Silvio. Sei. O que aconteceu? Eu venho de uma origem muito simples, muito humilde. E quando a gente começa a faculdade de Direito, a gente escuta, né? Tu dá um chute numa moita, cai um monte de advogado. Daí tu começa a estudar, tu vê, hoje mais de 50% das pessoas que fazem direito não trabalham com direito. E tu começa a ter medo que tu seja uma dessas pessoas. Puxa, é verdade. E eu sempre gostei de estudar. Então, eu sempre fui muito crítico e eu não queria para a minha carreira ser aquele advogado do Ctrl+C, Ctrl+V. Problema nenhum. Tá? Quem gosta, show de bola. Eu acho que cada um tem um perfil e isso é o legal tanto na advocacia como no mundo em geral. Sim. Eu queria criar, eu queria desafios. Só que eu não sabia, Silvia, a área que eu queria. Daí, quando eu estava no sexto semestre da faculdade, eu tinha um relacionamento, né, com uma menina, a minha ex-namorada, assim. Sei. E os pais dela eram do direito. O pai dela magistrado, a mãe dela advogada. E eu lembro, como se fosse hoje, que isso mudou minha vida, era um almoço de domingo na casa dela. Eu não tinha ninguém do direito na minha família. E os pais dela falaram, não, se tu quiser advogar e ganhar dinheiro, tu tem que advogar na área tributária. É direito tributário que dá dinheiro no direito. Silvio, eu não tinha noção que era direito tributário. Eu não tinha noção. Eu falei, é isso aí que eu quero. Tá? Nem sei do que se trata. Vamos para cima. Exatamente, eu fui estudar. Tenho aqui atrás, inclusive, o primeiro livro que eu ganhei de um professor de constitucional. Posso pegar, se quiser, depois para mostrar. Foi o primeiro livro de direito tributário. Eu ganhei de um professor de constitucional. Ele me deu um livro dele, que ele tinha comprado uma versão nova. É um livro que, para quem está iniciando direito tributário, ele não era simples. E daí eu fui buscar informações. Tinha um grupo de estudos na PUC, do mestrado e doutorado da PUC. Eu comecei a fazer esse grupo de estudos e comecei a me interessar daí pelo tema. E daí que veio a minha paixão. Mas por isso que eu brinco, Silvio, que foi uma paixão que eu forcei, eu fui atrás. Não olhei e me apaixonei à primeira vista. Eu olhei de longe, estava meio nublado as coisas, mas eu fui lá. Eu pensei, é isso que eu quero. E hoje, obviamente que não é só a parte financeira que me motiva. Realmente sou apaixonado pelo direito tributário, gosto muito de entender, acho que é um diferencial. Na minha opinião, todo empresário que entende direito tributário ou que tem bons profissionais, ele tem um diferencial na sua empresa. E eu, como pessoa física, como advogado e como empresário, porque eu tenho meu escritório, então, por mais que o advogado não seja visto como empresário, hoje tu precisa, dentro do teu escritório, ter uma organização empresarial. Sim, claro. Eu entendo que é uma vantagem competitiva. Então, eu vou fazer um investimento. Ontem eu estava num evento de investimento imobiliário, 40% do evento era o palestrante explicando como conseguir benefícios tributários com o investimento imobiliário. E eu acho muito interessante, que eu penso, esse conhecimento eu tenho, e eu tenho naturalmente do meu dia a dia. Então, quem entende direito tributário, ele está na frente. Mas a minha paixão pelo direito tributário, ele vem desse relacionamento que eu tive, e primeiramente era uma finalidade financeira. Eu pensei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Sim, claro. Eu estou fazendo faculdade, eu quero ascender na carreira e principalmente em classe social, eu vim de baixo, então eu queria ter outras experiências na minha vida, e é assim que eu escolhi o direito tributário. Não, e você escolheu muito bem, Mozart, porque assim as pessoas admiram muito, por exemplo, o Warren Buffett, né? Mas quando você estuda a história dele, ele mesmo fala que o que fez ele enriquecer é que ele entendia muito de direito tributário, ele conhecia as leis, e ele, acho que com 12 anos, alguma coisa assim, ele descobriu alguma coisa ali nas leis fiscais americanas que permitia ele comprar uma bicicleta de um jeito diferente. Lá eu não vou saber contar a história, porque ela não vem na minha memória com detalhes.
mas desde quando ele era criança, ele sabia que tinha um jeito de ganhar dinheiro usando as leis a favor dele. E isso que você falou, por exemplo, do direito no mercado imobiliário, mas também em qualquer outra classe de investimento, vai ser melhor sucedido aquele que conhecer as leis do investimento que ele está fazendo. A maioria das pessoas não para pensar que quando ela faz um investimento, vem junto com aquele investimento uma série de regras tributárias, e que se ele não dominar essas regras, o investimento ou não vai performar como ele gostaria, ou até o contrário, se der alguma coisa errada, ele pode sofrer um prejuízo muito grande. Então, realmente, você acertou muito em cheio para onde ir, né, realmente na sua carreira. E me diz uma coisa, assim, o nosso trabalho aqui, Mozart, ele é muito ligado para o executivo, né, para o líder executivo. E você, então, hoje você é um empresário também, especialista em direito tributário, mas é um empresário. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua liderança. Você tem um estilo próprio? Como que é o seu jeito de liderar pessoas? Ou mesmo, né, qual é o seu jeito de dar aula, assim, né? Porque você é professor e para mim, o professor é um grande líder e não é muito fácil ser professor num país como o Brasil, né? Então, qual que é o seu estilo de liderança? Como que você pensa esse assunto? Você tem algum líder de referência? Como é que é isso na sua cabeça? Bem interessante a pergunta, Silvio, porque o tema de liderança, cultura empresarial, gestão de pessoas, a gente não aprende na faculdade de Direito. Sim. Eu brinco aqui com o pessoal do escritório que a faculdade de Direito ela nos ensina a contar o prazo da apelação, né? 15 dias úteis. Nossa, é mesmo. Mas ela não ensina como é que tu vai ter clientes, como é que tu vai liderar uma equipe. Hoje o escritório está, a nossa sede principal é no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós temos escritório no Rio e em São Paulo. Então, como é que tu faz a distância? Então, tu tocou em temas que me interessam muito, que eu estudo paralelo ao direito tributário. Um deles é investimento. Sei. E quem estuda investimento, se tem o Warren Buffett como referência. Uhum. E gestão, né? Eu gosto muito de sempre estar me aperfeiçoando na gestão. E a gestão que eu faço no escritório é uma gestão realmente baseada em pessoas. A gente se preocupa muito com as pessoas no escritório. A gente tenta quebrar alguns paradigmas, principalmente de escritório de advocacia. Eu não gosto que as pessoas fiquem mais tempo no escritório. Eu não acho correto que precise chegar mais cedo, sair mais tarde. Para mim é importante que as pessoas venham, trabalhem e com o que elas constroem no escritório, elas consigam ter uma qualidade de vida. Então eu gosto quando um membro da equipe ele compra um imóvel novo, um carro novo, ele viaja. Eu não gosto, e se a gente tem alguma demanda, porque não é padrão, e realmente não é, isso aqui não é discurso, porque é uma coisa que me incomoda, inclusive com os líderes do escritório. Se eles estão ficando mais tarde, estão me mandando mensagem muito tarde, eu digo, cara, a gente precisa ver. Então a gente pode estar com falta de pessoas. Sim. A gente vai contratar. Então a minha gestão no escritório ela é baseada em pessoas, até porque, Silvio, tu entrevista diversos CEOs, executivos, tu sabe que hoje a contratar boas pessoas é a maior dificuldade do mercado. E daí tu contratar uma boa pessoa e daqui a pouco tu não reter o talento, porque o marido, a esposa estão brigando porque está chegando tarde em casa. A pessoa está desgastada, sabe? Então, isso é algo que me preocupa muito. Então, a minha gestão, ela realmente é baseada em pessoas. Isso é um pilar do escritório. Quem trabalha aqui sabe disso desde do D1, né? Desde o primeiro dia. Sei. A gente se preocupa com pessoas e tentamos organizar o escritório assim com toda sexta a gente tem um café no escritório, a gente tem confraternizações. Eu gosto muito dessa união, assim, de realmente as pessoas se sentirem valorizadas. Tá? Líderes de referência, já citei não tem como deixar de citar o Warren Buffett. Eu vou dizer até que os maiores gestores, o que eu mais admiro, eles acabam vindo do mercado financeiro, porque é um tema que eu gosto muito. Não, eu diga. estudo muito o mercado financeiro, me chama muito a atenção. Sei. Eu sou muito crítico, Silvio. Eu acho que as pessoas elas focam muito em como ganhar dinheiro e pouco em como cuidar desse dinheiro.
Nossa, Mozart, agora estamos mais alinhados do que você imagina, porque a maioria das vezes que eu trago executivos, inclusive do mercado financeiro, para falar de investimentos, é exatamente por conta disso que você acabou de falar. Os executivos, eles sabem ganhar dinheiro, os empreendedores também, mas têm muita dificuldade de preservar o que ganham. Então, assim, muitas vezes a gente vê os exemplos de celebridades que ganharam muito dinheiro durante a vida e acabam pobres, mas isso não é só na área de celebridades. Eu conheço empresários, executivos que tiveram vidas muito boas e acabaram assim numa miséria porque não souberam preservar. Então, acho que esse seu foco está muito alinhado com o nosso aqui. E nessa linha, então, eu te interrompi, mas você estava falando do mercado financeiro. Quais são suas referências assim que você gosta de acompanhar? A principal referência, que para mim é acima de ser executivo, é ser humano, é pessoa, Warren Buffett. Eu Certo? gosto muito do Warren Buffett. Falando de Brasil, eu admiro muito o Benchimol, porque por mais Sim. que ele seja natural do estado de Minas Gerais, a XP nasceu aqui em Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre, é verdade. E, obviamente, eu não lembro do início, mas Sim. eu lembro quando eles eram ainda pequenos em Porto Sim, Alegre. sim, sim. Muito legal acompanhar a trajetória dele. Uhum. Um executivo que eu passei a acompanhar bastante, o Carlos Bush. Gosto Sim. bastante do. Já fiz cursos com ele, admiro o jeito que ele acaba abordando, né? Ele já não é do mercado financeiro, mas eu Uhum. conheci ele por meio do mercado financeiro. E uma Sim. curiosidade, aqui eu tenho 2 chupatinhas atrás de mim, Eu né? percebi, eu ia perguntar para você sobre isso. Ambos estão com dinheiro, porque o que eu falo, e eu não esqueci a parte do professor, e eu vou responder, mas o que eu falo para o meu aluno no primeiro dia de aula é assim: eu pergunto quem gosta de dinheiro, daí todo mundo levanta a mão. Sim, Eu falo, sim. então vocês vão adorar direito tributário, porque o que é direito tributário? É dinheiro. Tu É só fala dinheiro. sobre dinheiro. Tu não tem como falar sobre outra coisa. É verdade, é verdade. Qual que é o assunto do direito tributário? Dinheiro. É dinheiro, é dinheiro. Então eu tento fazer com que o meu cliente que vem aqui na minha sala, vem aqui no escritório, ele tenha essa percepção. E também, como eu gosto de Bolsa de Valores, aqui é o tio Patinhas no touro de Wall Street. Tá num touro, né? Sim, sim, Está no sim. touro de Wall Street. Tá. E à minha direita tem o sofá e tem o touro e o urso. Sim, sim. Na estátua maior eu tenho o touro e o urso de Wall Street. Puxa, Tá? que legal. E o meu jeito, né? As minhas características de gestor, elas acabam se confundindo com as características de professor, porque me considero e tenho esse feedback de ser muito carismático. Tá? Sei. Então, eu gosto de uma gestão tranquila, como eu gosto de uma aula tranquila. Eu quero que o Sim. meu aluno me veja como parceiro dele. Puxa, Até muito bom. porque Bom. quem tem escritório de advocacia e realmente advoga, que é o meu caso, tu dar aula é por amor. Uhum. Tu não consegue uma remuneração condizente com as horas que tu te Sim, dedica à parte acadêmica. é Então, verdade. a maior recompensa que eu tenho realmente é o sucesso do meu aluno, é o meu aluno conseguir os seus sonhos, os seus objetivos. Quando eles mandam mensagem, professor, surgiu um cliente, eu lembrei da sua aula, eu consegui fechar um contrato de honorários. Ou quando eles tiram dúvidas, que tu nota que tu é referência para eles. Uhum. Então, eu costumo utilizar uma linguagem mais menos rebuscada, uma linguagem mais facilitada, até porque eu sou muito crítico aos professores de direito tributário. É Direito mesmo? tributário, sim, porque já é uma ciência que ela é de difícil compreensão. Tu Sim, falaste sim. no Sim. início, pô, demorei 7 anos. Tá? O aluno de direito, 90% pelo menos, Silvio, ele tem medo da cadeira de direito tributário, porque ele acha que ele vai fazer um monte de cálculo, um monte de conta. E Ah, a regra é que o aluno de direito ele fugiu da matemática. sim. Tá? E daí eu já brinco na primeira aula, digo, eu só sei fazer 2 cálculos na vida, que é 20 e 30%, que é o que me interessa. O Sim. resto eu não calculo. Tá? Então, eu tento fazer com que o direito tributário seja algo palpável para o meu aluno. Sei, sei. Porque muitos professores não fazem o link.
O meu aluno, se eu não explicar, ele não vai, muitas vezes, compreender que ele vai no supermercado, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma expressão que é fazer o rancho, né? O rancho nada mais é que as compras mensais, é aquela vez que tu vai no mercado e compra bastante, daí depois, durante o mês, tu vai repondo o que vem faltando. Certo. E aqui a gente fala, daí eu falo pro meu aluno, tu vai no mercado e faz o teu rancho, ali tem tributo. Boa parte do que tu pagou para o mercado é tributo. Então, eu tento fazer com que ele se aproxime do direito tributário, porque eu brinco com ele. Obviamente que um corpo estendido no chão é mais interessante, né? Claro. Porque a gente vê na TV, a gente vê nos filmes um homicídio. Daí tu entra na faculdade de Direito, que é estudar Direito Penal. Porque é mais legal, é óbvio que é. Tá? Tu vê ali, não, nem sabe. Tu faz o link com a aula. Tu tá na academia fazendo esteira, tá passando, né? Eu cito esse exemplo porque eu faço esteira todo dia na academia, eu treino todo dia. Sim. E todo dia. E eu sou muito crítico também, a questão que só passa desgraça. E daí eu tô lá. Quando eu olho para cima, tá assim: roubaram uma moto. As notícias de hoje, roubaram uma moto e que mataram não sei quem. Sim. Tá? Então, assim, o aluno ele olha isso na TV e fala: eu quero saber. E se o cara que roubou, que furtou a moto, for pego, o que vai acontecer? Tá, e o cara que matou? Como é que ele vai para a cadeia? Quanto tempo ele vai ficar na cadeia? Isso é algo que é muito mais interessante para o aluno de direito, porque ele vem com uma carga, ele vê filmes a vida inteira. Qual série, qual filme vai abordar direito tributário? Praticamente nenhuma, Mozart. Praticamente nenhuma. E é muito interessante o que você está falando, né? Porque os maiores criminosos do mundo são os governos, né? E os crimes cometidos diariamente contra a população são os crimes tributários que o governo faz. E as pessoas não percebem isso, que se você não entender sobre isso, você não percebe o quanto que o governo, de certo modo, odeia as pessoas, né? Pela forma como ele trata as pessoas por meio dos tributos. Quer sejam os tributos colocados objetivamente na legislação, quer seja pela inflação que o governo promove, que é também uma forma de tributo disfarçada no bolso das pessoas. Mas realmente, assim, não é tão emocionante, visualmente falando, você lidar com o tema como é, por exemplo, com um crime, com um assalto, alguma coisa nesse sentido. Você nunca vai ver uma manchete falando: ora, Mozart salva a empresa tal com tantos milhões de reais de tributos legalmente não pagos, né? Então, você fala, poxa vida, mas isso é o mundo que acontece de maneira invisível para a maioria das pessoas e que elas são muito prejudicadas por essa falta de conhecimento do que está por trás do sistema tributário. E você falou que você gosta de finanças, né? Tá por trás do sistema financeiro, inclusive o sistema financeiro internacional. Mas muito interessante tudo isso que você está abordando. Eu queria que você aproveitasse então e falasse um pouco sobre a Mozart Wierzchowski, advocacia personalizada. O que torna o seu escritório tão único assim no mercado de soluções tributárias? Eu achei muito interessante você falar que são soluções personalizadas. Quem que se beneficia de contratar vocês, então? Isso é um outro pilar que nós temos aqui bem forte, que é o serviço personalizado. Hoje o escritório ele está completando 13 anos e quando eu idealizei o escritório foi com base exatamente nas falhas que eu via dos outros escritórios. E para mim a principal falha é tu não tratar o cliente, tá, de maneira personalizada. Tu padronizar um atendimento. O advogado é aquele advogado que não dá retorno. Silvio, vai acabar aqui o nosso podcast. A primeira coisa que eu vou pegar o meu celular e eu vou responder todos os meus WhatsApp. Eu não sou aquela pessoa que tem um WhatsApp não lido. Tá? Eu só deixo não lido se eu não ter a resposta. Sim. Então, hoje, no mercado competitivo que nós temos, né, atendimento, tá, e disponibilidade para o teu cliente, ele faz a diferença. Muita. O teu cliente ele te conta uma história, as pessoas não prestam atenção. Eu acho muito feio quando tu vai fazer a segunda reunião com o cliente perguntando: tu tem filhos? Aí ele fala: não, lembra que eu te falei que eu tenho 3 filhos, que um está na faculdade? Tu tem que entender. Tu tem que entender, na questão da personalização, o cliente que ele gosta de ver no escritório, o cliente que gosta que tu vá na empresa, o que quer relatório, o que quer só saber de benefício. Ontem eu conversava com a minha esposa que
hoje, financeiramente, o maior cliente do escritório, ele é um cliente que eu só falo por WhatsApp, ele não gosta de receber ligação e ele nem gosta de me ver pessoalmente, porque para ele é perda de tempo. O que ele quer saber? Qual que é o benefício? Quanto que eu te pago? Que dia eu te pago? Ponto. Nossa, e daí, quando eu quero fazer um agrado, eu mando um presente para ele. Sim. Porque e daí é um cliente que ele é super legal, é gente boa, ele é jovem, tá? Só que é o estilo dele, ele quer focar na empresa. Entendi. Ele fala, eu confio em ti, então só me dá a solução, me diz quanto, como, onde, tá tudo certo. Então isso é personalizar o atendimento, é tu entender que cada cliente ele é diferente. Ele pode ser do mesmo ramo, ele pode ser da mesma família. Esse caso, o mesmo ramo e a família tem negócios no mesmo ramo, mas cada um tem seu negócio. Eu atendo 3 partes da família, são 3 atendimentos diferentes. E hoje, assim, os seus clientes, você falou que o escritório principal está no Rio Grande do Sul, mas você tem um escritório aqui em São Paulo também. Você atende o Brasil inteiro ou só nessas praças em que você está localizado? Hoje, Silvio, principalmente pós-pandemia, a questão online facilitou muito. É verdade. Então, a gente tem hoje cliente em todo o Brasil e também temos clientes em Nova York. Ah, é mesmo? Isso. Não, mas você trabalha com direito tributário internacional também, ou não? Não é o foco do escritório, mas trabalhamos. Trabalho. Não é o principal trabalho que a gente desenvolve. Mas como a gente trabalha com toda a parte do direito tributário, né, desde de recuperação de crédito, elaboração de planejamentos tributários, societários, desde autuações, também trabalhamos com direito tributário internacional. Não, achei interessante você falar isso, porque ontem eu estava em uma empresa onde o dono ele está montando uma filial na China, justamente por causa de alguns benefícios fiscais que ele consegue fazer na operação por meio de uma filial dentro do território chinês. E aí eu fiquei pensando, né, o quanto que isso também coloca de desafios, né, para quem está do lado de cá lidando com as questões de leis internacionais, né, para ajudar aos clientes, né? Também isso acaba demandando, né, Mozart, que você aprenda algo relacionado a isso, né? Mas isso foi uma das coisas que me motivou. Depois da parte financeira, eu comentei. Sim. O desafio do direito tributário, tu tem que estar sempre atualizado, estudando, adquirindo mais conhecimento. Esse desafio diário, para mim, é muito motivante. Imagino. Tu não para, tu tem que estar sempre se atualizando. Agora nós estamos em meio à reforma tributária. Nossa, cada dia o governo inventa alguma coisa e assim, o tributarista que se vire. Né? É assim mesmo. A gente precisa estar sabendo daquela novidade do governo, porque vai ter um WhatsApp, quando vai ser o cliente ligando direto. Eu vi que aconteceu tal coisa. E tu precisa saber antes do teu cliente, inclusive. É verdade. Não, você sabe que a primeira vez que eu fui impactado com as alterações na legislação tributária é que, por volta de 2005, eu era professor de liderança na Unicescom, que era a Universidade dos Contadores, do Sindicato dos Contadores aqui de São Paulo. E aí eles tinham uma revista, não lembro agora se era trimestral ou mensal, e na capa da revista estava colocar o seguinte, que no Brasil você tinha, por ano, 134 mil mudanças da legislação tributária. Isso em 2004, e aí eles explicavam, falaram, olha, por que é tudo isso? Porque ele falou, olha, cada dia que um vereador numa cidade no interior, não sei da onde, ou um senador, um deputado, ou o próprio presidente, escreve uma lei, muda a lei tributária. Então, se você somar 5.200 municípios, mais os estados e tudo mais, a cada 15 minutos tem um cara criando um negócio novo em termos tributários. Então, você está enxugando gelo, assim, você pode estudar a vida inteira e nunca você vai conhecer tudo que tem, né, em termos de legislação tributária que afeta as nossas vidas. Né? Com certeza. Inclusive, um dos planejamentos tributários que é um desafio, Silvio, é quando envolve prestação de serviço e o cliente quer saber qual o melhor município. E verdade. Ela vem aberta. Eu tenho disponibilidade do Brasil inteiro dessa minha prestação de serviço, onde eu coloco a minha empresa.
Sim, imagino, imagino. E daí sai o tributarista estudar e fazer pesquisa na legislação municipal dos Nossa, municípios brasileiros. exatamente isso. Você também é autor, né? Eu vi que você tem um livro que se chama O Conceito Constitucional de Renda Aplicável às Pessoas Jurídicas, né? E que você explora a definição constitucional de renda para as empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho como que os executivos podem usar esse conceito, né, esse conhecimento, para tomar decisões estratégicas, especialmente nessa temporada de imposto de renda. É bem importante e, infelizmente, como a gente até falou rapidamente, as pessoas acabam não entendendo direito tributário e Sim. e muitas vezes na hora de precificar o seu produto, o seu serviço, não leva em consideração seus tributos. Uhum. E a renda hoje, quase que 100% dos clientes do escritório são tributados pelo lucro real. Sei. E talvez, vamos colocar aqui desses 100%, talvez uns 70% pelo lucro real trimestral. Então, eles recolhem Sei. trimestralmente, né, a cada 3 meses, uma guia de imposto de renda à pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido, Silvio. Sei, sei. E eu vou te dizer que de 3 em 3 meses, tá, a gente escuta no escritório. Mas, doutor, meu contador mandou aqui, eu não lucrei isso, eu não tenho esse dinheiro, eu não sei da onde. Tá? Por quê? Porque eu não entendo o que é o conceito constitucional de renda, o que eu estou tributando. Entendi. Então, que eu faça uma organização trimestral e não seja surpreendido a cada fim de 3 meses. A cada 3 meses eu tenho uma surpresa, Sim. porque eu não me organizei. Eu fico na expectativa. Eu digo, a guia de tributos ela não pode ter como base a tua torcida. Né? Isso não é futebol. É verdade, é verdade. Tá? Eu tenho que saber, eu tenho que ter uma previsibilidade. Quando que eu não tenho previsibilidade? Quando eu não entendo do meu negócio. Se eu entender do meu negócio, eu tenho previsibilidade na minha guia tributária. E como é que eu tenho uma previsibilidade numa guia tributária que ela aparece de 3 em 3 meses? Sim, sim. E vamos ser sinceros, muitas vezes a gente não lembra o que a gente fez há 3 meses, né? A gente está em maio, o que a gente fez em março? É verdade, é verdade, é verdade. Não vai lembrar com clareza. Então, é importante que o executivo, que o CEO, que o empresário, ele tenha conhecimento do que se encaixa no conceito de renda, né, previsto no texto constitucional. Isso realmente acho que é um conhecimento fundamental, viu, Mozart? Porque, assim, quando eu disse para você que eu demorei 7 anos para entender como que era feito o cálculo tributário, tem muito a ver com isso, que você não adianta você imaginar o que seja esse cálculo, você tem que realmente entender como que são os conceitos que são utilizados para gerar esses valores que são os tributos. Acho fundamental realmente tudo isso que você está alertando as pessoas. E, bom, o nosso sistema ele é conhecido muito pela sua complexidade, né? O que, às vezes, é colocado até como se fosse um obstáculo, né? Toda essa complexidade do sistema tributário para o crescimento das empresas. Como é que, nesse caso, o seu escritório ajudaria as empresas a transformar essa conformidade tributária em uma vantagem competitiva? Eu acho que eu tive um pequeno probleminha na internet e daí cortou a pergunta. Cortou a pergunta? Eu paro na complexidade e do benefício. O meio eu não peguei, desculpa. Não se preocupe, eu repito aqui. Eu estava falando que o sistema tributário brasileiro ele é conhecido pela sua complexidade e que muitas vezes essa complexidade é colocado como um obstáculo para o crescimento empresarial. Então a pergunta é: como é que você, o seu escritório, poderia ajudar as pessoas a não apenas seguir, né, essa complexidade e ter conformidade com a legislação tributária, mas como uma vantagem competitiva? Como isso é possível? A gente atua com conhecimento técnico de maneira personalizada. É dessa forma que a gente auxilia as empresas. Né? Aqui, eu costumo dizer, a gente não tem produto de prateleira. Né? Vou pegar aqui um livro, aqui... Não é assim. Tá, a empresa do Silvio. Quais são as características do Silvio enquanto CEO? O que ele busca? Qual que é o objetivo da empresa? Porque pode ter a Maria, que tem uma empresa no mesmo ramo, como eu dei o exemplo de uma empresa que são 3 na mesma família, mas que os objetivos são diferentes, a gestão é diferente. Então, como é que a gente auxilia os empresários sempre com atendimento personalizado, focado no que aquela empresa necessita? O que é prioridade para aquela empresa?
Então, a gente faz um Sim. planejamento tributário, a gente faz toda uma organização buscando os benefícios tributários. Vamos pegar a questão que a gente também citou, o exemplo de uma prestadora de serviço. Eu posso falar com o Silvio vai dizer, olha, a minha empresa prestadora de serviço só pode estar no município de São Paulo. Sim. Tá bom? Daí eu falo com a Maria diz, para mim pode estar em qualquer município do estado de São Paulo. Opa. Então a gente precisa sempre entregar o máximo de benefício tributário alinhado com o perfil do nosso cliente, que vai ser analisado caso a caso. Não tem produto de prateleira, então, fazendo uma comparação com o mercado financeiro, nós não temos um produto estruturado e que tu só vai lá e aceita o push e tá tudo certo. Não, a gente vai estudar o nosso cliente, vai estudar o ramo de atividade, a tributação desse ramo e onde é que a gente pode encaixar os benefícios tributários, tanto com uma reorganização tributária, como também, o que é muito importante, uma reorganização societária, porque muitas vezes o benefício tributário ele está numa reorganização societária. Entendi. Uma curiosidade minha, qual o porte assim, de uma empresa para poder contratar um serviço de vocês? Porque normalmente a gente sempre fica com a impressão de que, olha, precisa ter pelo menos esse nível de faturamento, alguma coisa assim, ou não é esse o parâmetro? Qual que seria, a partir de que ponto você acha que uma empresa conseguiria ter vocês como parceiros? Essa pergunta é bem difícil, porque eu costumo dizer que eu prefiro sempre analisar o cliente do que rejeitar de maneira precoce, porque eu poderia te responder, Silvio, dizendo assim, empresas do Simples Nacional a gente acaba não trabalhando muito, mas a gente já teve situação de empresas do Simples que estavam inadequadamente no Simples Nacional. É mesmo? Olha só. Sim, as pessoas, dependendo do ramo, elas têm uma ilusão que o simples é simples e vantajoso. E muitas vezes o simples ele é simples para o pessoal da contabilidade. Sim. Para a empresa não vale a pena. Mas hoje, em regra, a gente trabalha com embresas que faturam ali pelo menos 50 milhões ano. Tá? 50 milhões ano. Mas eu tenho uma empresa que fatura 3 milhões ano. Vamos fazer uma reunião. Vamos ver se a gente consegue acrescentar algo para essa empresa. A reunião, eu acho que ela é sempre indispensável, Silvio. Se daí vai dar prosseguimento ao trabalho ou não, porque aqui a gente realmente é muito transparente. Eu falo realmente porque ninguém vai dizer que não é, né? Não, mas aqui atendi um cliente ontem e eu falei assim, a tua situação, ou tu parcela, ou tu vai gastar com honorários advocatícios e tu vai perder. Entendi. Então a gente tem que ser transparente com o nosso cliente. Claro. Chegou uma empresa do Simples, a gente verifica que tem uma situação, né? Obviamente que onde tu vai ter mais vantagem econômica para levar para uma empresa são para empresas já com o porte que nós chamamos médio. Sei. Entendi. Foi interessante para mim você citar o fato de que às vezes o Simples não se adequa a determinada empresa, porque eu passei por isso na década de 90. Logo que saiu o Simples, eu não lembro exatamente o que conta que nós fizemos lá e a minha empresa passou a usar, né? E quando virou o ano ou um determinado mês, nossa, mas eu paguei uma quantidade de tributos gigantesca. E aí eu virei para o meu contador e falei, isso aqui não pode estar certo, né? Como é que a gente pode estar pagando tanto de tributo e agora, de repente, virou? E aí ele disse que eu tinha estourado o teto do Simples ali à época, né? E quando você estourava o teto, você era punido, né? E eu falei, não é possível que a lei seja essa. E na época a minha mãe trabalhava com um deputado federal e a gente tinha acesso ao escritório do Visgandra, né? E eu fui até lá, conversei com o pessoal da equipe dele e eles também não sabiam. Eles falaram assim, olha, realmente você tem razão, Silvio, a gente tem um problema aqui, porque a nossa legislação pune se você for bem sucedido. Quer dizer, você vai fazendo simples. A hora que atinge um teto, eu não sei como que é isso hoje, se ainda tem essa punição, mas se realmente era cobrado um valor adicional por ter estourado o teto de faturamento. É assim ainda hoje, não? Tem um teto que se você estourar... Ainda é isso. Nossa. Teto de 3 milhões e 600 ano, tá? E de 3 milhões a 4 milhões e 800
tu recolhe o ICMS ou ISS por fora do Simples. E acima Sim. de 4.800.000 tu não pode mais ser optante pelo Simples Nacional. Eu acho inacreditável realmente o Brasil ter leis que objetivamente são contrárias ao crescimento da empresa, né? Ou seja, ela pune se você é bem-sucedido. Eu acho isso assim algo, não sei se pensado dessa forma ou sempre com as melhores das intenções a gente acaba tomando umas decisões legislativas assim muito desastradas na minha visão, né? Para você, diga. Historicamente, nós somos um país que punimos o empresário, né? Tanto na seara tributária, trabalhista, como no discurso que ele é implementado. É Então, verdade. aqui a pessoa bem-sucedida, ela não é admirada, ela é repudiada. É verdade. E eu fico pensando, mas depois você, não, mas o índice de desemprego também. Então, ou tu vai deixar cada vez mais inchado o serviço público, ou tu vai precisar de empresas. Não tem jeito. E é curioso para mim, Mozart, ouvindo a sua história e conversando com você, que para mim é muito claro que, assim como em outros ambientes, como é o caso do RH, o ambiente das disciplinas de psicologia, mas no direito também, a maioria dos professores são de esquerda, vamos dizer assim, né? E eles fomentam ideias. Eu já tive clientes, inclusive, que falaram coisas para mim que eu não ouvia há muito tempo, mais-valia, aquela coisa toda assim, que eu falava, nossa, mas faz muito tempo que eu não ouço alguém falar sobre isso. E, no entanto, você é um empresário, você conseguiu, de alguma forma, ter a formação em direito, mas você diz que você gosta de investimento e de ser empresário. Mas você, ao estudar, você percebia essas vamos dizer assim, ideias enviesadas que eram transmitidas nas universidades, ou isso não passava na sua cabeça, que aquilo era uma ideia que talvez não fosse que você gostaria de desenvolver? Porque para mim chama a atenção um advogado como você gostar de falar de finanças, gostar de investir e tudo mais. Fala, poxa, mas que interessante, porque vocês são bombardeados realmente com ideias de esquerda, né? Hoje, os bancos acadêmicos das faculdades de direito, a maior parte do corpo docente acaba sendo partidário da esquerda. Sim. Eu vou dizer que esse percentual muda quando a gente fala de direito tributário. Tanto que os professores de direito tributário, em regra, são de direita, desculpa. Sei. Tá? Tem alguns que são de esquerda e daí são bem famosos e não famosos, não uma fama boa positivamente. Sim. Inclusive tem faculdade específica no Brasil bem conhecida assim ali. O pessoal de tributária é de esquerda. Então, quando vem a ideologia daquela faculdade, já se sabe que é uma ideologia de esquerda. Tá? Sei. Porque quando tu estuda o direito tributário, eu acho muito difícil tu realmente manter os ideais, tá, que são levantados hoje pela esquerda. Sem muito dúvida. difícil. Quando tu vai estudar, tu chega facilmente à conclusão que não se sustenta. Sim. Até porque, assim, o que sustenta o ente público? É tributo. Uhum. Se a gente for resumir um conceito que ele não é correto, mas eu acho que para o leigo, para a pessoa que está aqui nos assistindo, vai ser interessante, Silvio. Quando que eu tenho, de uma maneira geral, tributo? Quando eu tenho alguma manifestação de riqueza. Então, eu preciso que a pessoa ela construa alguma coisa, Sim. né, para que ela seja tributada. Senão, o ente público não para de pé. É verdade. É Muito verdade. difícil tu estudar direito tributário e manter ideais de esquerda como tu ser empresário no Brasil. Inclusive, eu E ainda falo mais muito. o pequeno e médio empresário no Brasil. Muito difícil, muito difícil. Tu é bombardeado, tu tem o funcionário, a gente tem a história de advocacia, mas no escritório também tem. Tu tem aquela pessoa que se atrasa, que dá problema, mas se Sim. ela sair e entrar na justiça, daqui a pouco de trabalho, ela dá até um dano moral para a pessoa. Com certeza. E agora, ainda por cima, que vai sair a NR1 com doenças psicossociais. Exato! Eu falei, eu vou fazer um episódio especial falando sobre isso, e eu tenho clientes que têm profissionais que têm problemas psicológicos de origem familiar, né? De origem, tá na esfera particular dele, não foi gerado pela empresa,
Mas a minha preocupação é essa, é a pessoa ter um problema na esfera pessoal e vai culpar a empresa por ele ter burnout, por ele ter depressão, seja lá o que for, né? Então, assim, eu acho que a legislação ela é feita de uma forma que pune severamente o empresário, principalmente o pequeno empresário. Aqui no Brasil é muito difícil realmente você se manter, que você tem que ter muito jogo de cintura e entender de momento a momento por onde você percorre para você não ser pego por uma legislação que pode realmente acabar com o seu negócio, né? Não tem dúvida. E além da legislação, Silvio, o que nos prejudica muito no Brasil é o entendimento jurisprudencial. Hoje a gente tem mais de 80% de ações trabalhistas tramitando no Brasil. Nossa. Então, se a gente vamos reduzir para baixo, arredondar para baixo, tem 80% no Brasil e 20% no restante do mundo. Será que a gente está certo? Eu acho que isso é um número que me assusta. E te contando uma discussão que eu estava tendo com 2 colegas da área trabalhista, que também advogam para a empresa, o cliente deles demitiu um funcionário, uma funcionária por justa causa, porque roubou, furtou 40 e poucos reais. Tá? Sim. Câmera, tudo certo, justa causa. A funcionária, né? Esse funcionário entrou com a ação e a juíza, em sentença, ela reconheceu que tem provas do furto, que o furto realmente aconteceu, Sim. tá? Mas que por ser um valor ínfimo, tendo em vista o tamanho da empresa, se revertia a justa causa. Então tu tem que me dizer quanto que o funcionário pode furtar na empresa, tá? Daí a gente até debochava, até 50 reais pode isso. Então nem demite, já coloca como se fosse um caixinha pro funcionário. Uma vergonha. Não, é que é um valor ínfimo para a empresa, então eu reverto a justa causa, é furto igual. Olha, como é que tu vai confiar no funcionário que te furtou? Quem te furta 40, furta 400, 4 mil, 4 milhões. Mozart, este é um tema, então, que eu vou convidar aqui a nossa audiência para se inscrever no nosso canal, para a gente se aprofundar na conversa controversa, que é uma seção do canal que está fechada para os nossos assinantes. Vamos falar um pouco mais, porque esse é um tema polêmico e eu tenho algumas visões a respeito de como esses juízes estão se comportando, que eu acho que realmente tira o Brasil da esfera do mínimo de moralidade, legalidade razoável para você ter uma civilização dentro do país, né? Essa história que você conta realmente chega ao nível do absurdo, porque é como se, a partir de agora, então, você tem o direito de roubar até um certo valor, porque você, afinal, a pessoa que você está roubando é muito rica, tem muito dinheiro, então você pode roubar, não tem problema nenhum. E esse tipo de coisa realmente cria fissuras e acaba com qualquer princípio civilizacional possível de você desenvolver no país. Eu acho que realmente a gente vive um momento mais grave na esfera jurídica em função do comportamento desses juízes e que realmente parece que não tem limites para nada. E eu já tive outros entrevistados aqui também, advogados, e falando do comportamento tanto da primeira instância, mas também da segunda instância, e STF, e STJ e tudo mais, e você fala, gente, mas como que essas pessoas chegaram nesses cargos e ninguém tem o poder de realmente revisitar isso, porque me parece realmente são pessoas que não estão qualificadas para manter o ordenamento jurídico do Brasil, né? Isso que você está falando, assim, você vê, né? É uma história, né? E parece uma coisa simples, mas você fala, mas gente, olha o princípio que está por trás ali, sendo fomentado na civilização brasileira, uma coisa muito errada, né? Silvio, que esse entendimento do judiciário brasileiro, ele gera uma litigância em excesso. Claro. Claro que o nosso foco sendo tributário, mas a justiça do trabalho, ela traz exemplos que eles são quase inacreditáveis, e eu posso citar 2 que me tocaram muito, que são muito recentes. Aquele funcionário que pediu indenização para a empresa porque o cachorro dele mordeu ele no home office. Eu vi isso. Inacreditável. E agora estão pedindo licença maternidade para bebê reborn. Não, assim, a gente licença maternidade, porque tu comprou um boneco. Assim, você tá... boneca lá, um boneco, tu tem... Sério? E como que os juízes não entendem que, na verdade, são as decisões deles que fomentam isso? Exato. O ativismo
judicial no Brasil, ele é muito enraizado. O juiz, ele aplica, de uma maneira geral, obviamente, estou falando, a lei da cabeça dele, é o que ele entende, é o que ele pensa. Exatamente. Não existe no nosso país segurança jurídica. Não tem, porque ele não cita a lei, ele interpreta a lei. Então, assim, é uma coisa totalmente equivocada. Quer dizer, a gente vive uma insegurança total e você não sabe o que pode acontecer, eventualmente, principalmente para quem investe no país. Se você não tem essa segurança jurídica, acaba se tornando um campo minado, realmente, né? Então, é muito complexo isso que está acontecendo e por isso que eu falo isso tanto para os executivos, porque o executivo acaba sofrendo com isso também. Agora, esses 2 exemplos que você está dando, que é o que mais me perturba, é que a gente acaba querendo que a civilização conviva com doenças psicológicas como se fossem coisas aceitáveis. Então, você fala assim, olha, por exemplo, eu mesmo, quando eu falo para as pessoas, não, você vai ter que conviver, por exemplo, com o autista. Bom, tudo bem, você pode conviver com o autista, mas a gente deveria estar investigando por que tem tanto autista hoje no mundo, por que está aumentando os casos de autismo. Então, assim, em vez de se buscar uma solução para a doença, se convive com a doença cada vez com maior normalidade. Então, assim, é um negócio, principalmente essas doenças de fundo psicológico, eu já tive situações de ver até pessoas que são investidores, empresários sendo entrevistados, e quando vou ver, o cara tem um problema gravíssimo na esfera psicológica, sendo tratado assim como se fosse uma pessoa normal. E eu mesmo sou um dos poucos que falo muito sobre a perversidade no ambiente executivo, justamente por causa disso. Eu falo, olha, o RH das empresas precisaria ter um filtro ali para ver se a pessoa não tem uma psicopatologia, alguma coisa assim, o cara não é um psicopata ou algo dessa linha, porque o que acontece? Se você sabe que um psicopata é uma pessoa que é sedenta pelo poder e as organizações, as empresas são estruturas de poder, é lógico que você tem que ter um filtro para evitar que essa pessoa ingresse na empresa e pior, ela vai acabar chegando num cargo de gerência, num cargo de direção, alguma coisa nesse sentido. A mesma coisa acontece em todas as esferas onde você tem o poder ali como um dos fatores, um dos componentes ali dessas esferas, que é, por exemplo, o caso do poder judiciário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que acontece, uma vez que eu vejo realmente esses absurdos que você está mencionando, assim, que, assim, de novo, eu acho que o Brasil, eu sempre digo isso, viu, Mozart, eu acho que, assim, o Brasil, os brasileiros, né, eles têm inimigos, e esses inimigos estão nas esferas do poder hoje, e o brasileiro precisa acordar para isso, porque senão a gente não vai ter uma civilização formada aqui no país, né? Então é muito grave tudo isso. Bom, acabei divagando um pouco mais do que eu queria, tá? Mas vamos falar um pouco sobre isso na conversa controversa. E eu anotei aqui também que você é professor na Atitus, na Uniriter, na Verbo Jurídico, e, portanto, você está formando a próxima geração de profissionais. Eu queria saber como é que você equilibra o ensino com a prática profissional e quais lições essenciais você passa aos futuros executivos sobre direito tributário. Na verdade, Silvio, atualmente eu estou dando aula só na Atitus, exatamente. Ok. Isso. As demais instituições eu acabei não seguindo, pedi desligamento. Sei. Na Uniriter eu dei aula de pós-graduação e na Verbo eu dava aula em curso preparatório para o OAB, que eu gostava bastante porque tu realmente está formando ali as pessoas que querem passar na prova da ordem, era bem legal. Só que a questão é que todo mundo tem só 24 horas, o escritório ele toma bastante tempo. Sim. Eu acabo tendo que ir bastante Rio, São Paulo. Hoje eu fiquei só com a graduação da Atitus. Tá bom, ainda bem que você falou isso, Mozart, porque quando eu vi no seu perfil lá no LinkedIn que você dava aula em todas as instituições, eu falei, mas como é que ele consegue, né? Então é só na Atitus, ainda bem, porque realmente eu achei... Mas, Silvio, é que a Ritter eu dava aula na pós, então era por módulo. Sim. Mas assim, eu já dei aula em 6 lugares diferentes ao mesmo tempo. Era uma loucura. Nossa, Mozart, você é forte, hein? Caramba. Eu amo ensinar. Sim. Isso me dá muito prazer. Assim, é uma coisa... realmente é uma realização pessoal. Então, desde o meu time aqui no escritório, amigos, eu gosto. Eu gosto de passar conhecimento, como eu gosto de aprender também. Eu amo aprender. Acho que para tu ensinar, tu tem que gostar de aprender. E tá sempre disposto a aprender. Então, hoje eu fico só com uma cadeira na graduação, sou titular de Direito Tributário da Atitus, e exatamente porque é difícil conciliar
a parte acadêmica com o escritório de advocacia. Esse é um dos nossos desafios, então eu acabei tendo que abrir mão das demais instituições. Mas mesmo com uma instituição só, acaba sendo bem puxado. Imagina. Eu gosto de dar atenção para o meu aluno. Sei. Ele não tem culpa se eu tenho que tocar um escritório, ele merece, como assim, eu sou um professor que eu não falto aula, então eu estava em São Paulo, eu dou aula aqui, nesse semestre, quinta-feira à noite, eu estava numa feira em São Paulo que ia até quinta, daí na quinta eu não fui na feira, e ela era importante para mim, ela ia de segunda a quinta, eu fui de segunda a quarta, porque quinta-feira eu tenho o compromisso, não só com a instituição, mas com os meus alunos. Alunos, claro. Eles não têm nenhuma responsabilidade se eu sou o CEO de um escritório de advocacia. Sim, claro. Sabe que eu admiro muito, viu, Mozart, você ser professor. Eu vamos dizer assim, já dei aula também, mas eu percebo que o meu jeito de transmitir conhecimento, ou eu faço, por exemplo, um workshop de 8 horas e passo tudo ali em 8 horas, porque o que me incomodava quando eu dava aula é que eu dava aula assim, se dá, sei lá, 2 horas ou 3 horas de aula, aí para. Aí só na semana que vem você vai continuar o assunto e tal, e mais 2, 3 horas, para de novo. Falei, putz, mas aí eu vou demorar muito tempo para transmitir tudo isso, né? Então eu não tinha assim tanto esse ímpeto, mas eu acho assim que realmente não apenas, eu acho importante você ser professor e ser empresário e trabalhar nessa área que você está dando aula. Às vezes eu acho que essa divisão que se faz, né, o mundo acadêmico, o mundo da real, vamos dizer assim, acaba formando pessoas sem a visão, de fato, de como é a vida fora da academia, né? Hoje eu sinto isso bastante forte ainda, né? A academia tem vamos dizer assim, uma vida que não é como nos Estados Unidos, que ela se entrelaça com a vida social, né? No Brasil, eu sinto que a academia acaba sendo quase que um celeiro ali de ideias, de uma série de coisas, mas nem sempre aplicáveis, ou que é pior, né? Que de repente até deturpa a cabeça da pessoa para o mundo real. Então, eu admiro muito você conseguir levar o seu escritório, seus investimentos, seus negócios, e ainda dar aula, e ainda mais com toda essa consciência da responsabilidade, não apenas o compromisso com a entidade, mas com os alunos. Realmente, minha admiração aí pela sua dedicação a isso. Acho muito difícil. Obrigado, Silvio. E um dos diferenciais, e retornando uma das primeiras perguntas em relação ao Mozart professor, é porque eu levo a parte prática para o meu aluno. Ele precisa saber da teoria, mas ele precisa saber da parte prática. Agora, na aula de quinta, eu vou fazer uma atividade que eu faço todo semestre, que eu chamo de Grenal tributário. Grenal? Grenal tributário. Como é que é isso? Eu levo decisões judiciais sobre o mesmo tema, só que as decisões são completamente opostas. Ou seja, na decisão A, o contribuinte ganhou, na decisão B, a fazenda ganhou. Certo. Eu divido a turma em grupos. Então, o grupo do Silvio está com a mesma decisão, né, com o mesmo tema do que o meu grupo. Só que tu vai ter que apresentar a favor da fazenda e eu vou ter que apresentar a favor do contribuinte, porque eu tenho o acórdão que o contribuinte ganhou e tu tem o acórdão que a fazenda ganhou. E daí a gente começa o debate, e para eu instigar o debate entre os alunos, eu sempre digo que a nota dos alunos que estão na frente depende dos alunos que estão sentados, que vocês não falam nada. Então, para realmente ter discussão, para ter debate, eu digo que a plateia tem que participar, e daí gera uma discussão. Mas o que eu quero? Eu quero mostrar primeiro que tu tens, no mesmo tema, entendimentos diferentes. Eu quero que o meu aluno saiba ler uma decisão judicial e ele saiba como o direito tributário é aplicado na prática. Perfeito. Não, muito interessante isso, muito interessante. E é curioso, né? Como isso é o que mais me chama a atenção, viu, Mota? É você ver uma mesma situação, às vezes até com o mesmo juiz, ele dá sentenças distintas. É que eu tenho um grande amigo que ele também é advogado, e ele me fala sobre as situações que ele falou assim, nem dá para compreender, porque é o mesmo juiz, às vezes até ele me falava de uma mesma empresa, uma mesma situação, em 2 momentos distintos, o juiz decidiu de forma diferente. Acho que isso é o que mais me perturba assim na questão
jurídica que a gente está vivendo aqui. Bom, já estamos indo para o nosso final aqui, mas a gente está em temporada de imposto de renda, né, Mozart? Eu queria saber esse desafio grande que a gente tem aqui como executivos, principalmente, que tem que fazer o imposto de renda, às vezes, da própria empresa, e também o seu IR, né? Como que você daria uma orientação para a nossa audiência de gerenciar as obrigações tributárias de uma forma eficiente, sem perder o foco no seu próprio negócio, na sua liderança? Eu vou dar que eu costumo dizer para os meus clientes aqui, a principal dica, o principal conselho, só que ele não vai valer para esse imposto de renda, tá? Ele vai valer para o próximo, se tu me permite. Tudo bem. E é só, não deixa para pegar todos os documentos no momento da declaração. Sim. O que tu puder ir juntando durante o ano, vai juntando. Comprei um imóvel. Cria uma pasta assim, ó. Agora, exemplo, IRPF 2026. Comprei um imóvel, coloca ali. Troquei de carro, coloca ali. Tá? Ainda mais se é um contribuinte que faz esses negócios com frequência, porque, de novo, a gente muitas vezes esquece. É verdade. O que eu vou pegar no momento da minha declaração lá? O meu informe de rendimentos do banco, que eu não tenho antes, da corretora, baixa as notas de corretagem. Mas, assim, te prepara o ano inteiro para o teu imposto de renda. Porque isso vai te custar pequenos minutos durante o mês, durante os meses, e vai te aliviar de uma possível dor de cabeça que é a malha fina. Porque, lembrando, a gente tem que declarar todos os nossos rendimentos. Verdade. Inclusive, se eu sou obrigado a declarar, eu recebi o valor de uma ação judicial, que pode ser até isento, eu tenho que declarar. Se eu fiz uma operação em bolsa de valor, eu comprei uma ação da Petrobras, eu tenho que declarar. Verdade. Então, te programa, sabe? Te organiza. Porque o único prejudicado vai ser tu. A Receita Federal não está nem aí para ti. E essa é realmente uma mentalidade importante, né, Mota? A declaração de imposto de renda, você deve ter ela presente o ano todo. Quer dizer, eu faço exatamente isso que você falou. Eu tenho uma pasta que já vou montar a minha de imposto de renda 2026, que já tem algumas coisas que eu já fiz, que eu já vou colocando lá. E realmente acontece isso. Quando você deixa... Eu já fiz isso também, claro, por inexperiência, né? Você fala, não, na hora eu encontro os documentos. Você não acha... Aí o site da Receita está fora do ar, ou o site que você vai pegar as informações do banco ali não está funcionando naquele momento, você fica desesperado, porque falta um dia para você fazer a declaração. E quando você vai registrando ao longo do ano tudo que você tem ali, todas as operações, fica fácil você chegar na hora do imposto de renda, pegar as informações e colocar. E, não, muito legal. Acho que isso daí é realmente uma orientação importante para as pessoas. Mozart, falando sobre o futuro, o uso de tecnologias como inteligência artificial, análise de dados, né? Como é que isso está transformando o direito tributário e a conformidade fiscal? Seu escritório já está adotando, aliás, alguma coisa nessa linha? Com certeza. Hoje, para tu trabalhar com direito tributário, tu precisa ter inteligência artificial. Tu precisa ter programas que cruzem informações, porque senão tu não consegue pegar um contribuinte os últimos 5 anos e cruzar todos os dados dele. Tu precisa ter programas que vão te auxiliar, ou como a gente fala no nosso linguajar, pelo menos vão quebrar as informações para ti. Vão trazer em planilhas de Excel as informações pré-selecionadas e daí tu analisa. Porque senão é inviável tu fazer uma análise, fazer uma auditoria dos últimos 5 anos do teu cliente. E principalmente ainda quando a gente fala de autuação fiscal, porque o ente público, ele tem o prazo dele, tá? O quanto tempo ele quiser, para autuar os últimos 5 anos do cliente. Então, ele começa, ele chega na empresa do Silvio e diz assim, ó, eu vou analisar o teu ano de 2023 e 2024. Ele chega em maio de 25, ele pode te entregar a autuação em dezembro de 25. Quanto tempo o Silvio tem para se defender? 30 dias. 30 dias, é verdade. O ente público ficou 6 meses analisando a empresa do Silvio. Quanto tempo o Silvio tem? 30 dias. Daí tu pega todos aqueles documentos. Se tu não utilizar a inteligência artificial, se tu não utilizar programas específicos, tu não consegue prestar um bom serviço para o teu cliente. Mas o que eu acho importante, Silvio, isso é uma coisa que a gente não abre mão aqui. A inteligência artificial no direito tributário, ela não substitui o ser humano. Não substitui a análise técnica.
Tu precisa, ela vai te ajudar, ela vai te facilitar, tu vai ganhar tempo, mas tu precisa analisar. E no próprio direito, o que a gente está tendo problema no direito, né, com uma ferramenta que ela é extremamente interessante, que é o ChatGPT. Sim. O que o chat está fazendo? O chat está citando jurisprudência que não existe. Isso, exatamente. Decisões que não existem. Está citando autores e livros que não existem. Tive problema num trabalho de conclusão de curso que eu fui seu avaliador. Sim. Tá? Tinha autores e livros que não existiam. É sério isso? O pessoal não sabia Sim. isso? Que absurdo. O aluno não revisou, achou que o chat fazia tudo. Tá? Como assim? O advogado revisou porque isso daí foi parar no AB, deu problema, litigância de má-fé do advogado. Ah, ele não agiu de má-fé. Não, mas não é obrigação do advogado revisar a peça que ele vai protocolar no judiciário? Então, a partir do momento que ele citou uma jurisprudência que não existe, a responsabilidade é dele. Se ele fez propositalmente ou não, a meu ver, não interessa. Ele, no mínimo, falhou no dever dele de revisar o que ele estava escrevendo. Não, sem dúvida. Inclusive, nos Estados Unidos, né, um dos primeiros casos ali deu uma multa grande para o advogado, porque ele fez a peça citando um caso que não existia, uma jurisprudência que não existia, e aí, na hora lá que ele revelou para o juiz que ele não sabia que aquela peça não existia, porque ele tinha consultado o chat GPT. Eu acredito que, como ferramenta de trabalho, é excelente para você estruturar as informações e tudo mais, mas, como toda ferramenta, é para ser usada por um ser humano que vai ali supervisionar, ver se aquilo realmente é verdadeiro ou não, porque o chat GPT, assim como as demais inteligências artificiais, né, LLMs, elas têm capacidade de responder você. A resposta verdadeira é você que tem que saber se aquilo realmente é daquele jeito ou não. O que, na minha opinião, Mozart, exige, inclusive, a formação melhor ainda e mais aprimorada dos profissionais. Quer dizer, se o profissional não for bem formado, não souber a história, a verdade realmente das coisas, o ChatGPT ou qualquer outra IA vai causar sérios danos por causa disso que você falou. Quer dizer, vai criar algo fictício, indo parar, por exemplo, no meio de um processo o que é um risco muito grande, além de ser gravíssimo, né? É que, infelizmente, hoje, cada vez mais as pessoas, a meu ver, se tornam preguiçosas. É verdade. Eu quero fazer rápido, que eu já quero. Às vezes, tu quer fazer rápido por quê? Porque eu quero ficar no meu Instagram vendo fofoca. Tu não tem nem algo útil para fazer depois. Mas a pessoa quer fazer e se livrar, e é isso aí. Falo para o meu aluno, cara, o momento mais especial, mais mágico da graduação é o trabalho de conclusão. Qual que é a verdade? Tu passou uma graduação inteira de direito, tendo que ler os livros que os teus professores escolheram, responder as questões que os teus professores queriam que tu respondesse. Que momento que tu escolhe na faculdade? O trabalho de conclusão. É claro. Tu estudou 4 anos, né? Porque o trabalho de conclusão é 1 ano, então são 4 anos. Cara, tu escolhe o tema que tu quer, o que tu gostou, algo que brilhou teus olhos. E nesse momento tu vai falhar. Não dá, não tem né? Cabimento. Não tem cabimento. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão de que a gente quer ter uma sociedade do prazer e não do sacrifício. Então, acho que tem que ter um certo equilíbrio. A gente não vai conseguir fazer nada, principalmente num país que tem tantas demandas, tantos problemas, se a gente não se sacrificar. E a gente imaginar que tudo tem que ser prazeroso, tudo tem que dar um sabor. Eu falo, olha, eu particularmente gosto muito do meu trabalho. Eu acho que se aqui e ali a gente tem que fazer um certo sacrifício, mas é super relevante. Aliás, assim, até aproveito para falar assim para a nossa audiência. Quando a gente comentava aqui na pré-entrevista, eu estava até me desculpando com o Mozart, falando assim, olha, minha energia está um pouco baixa porque eu estou saindo de uma gripe muito forte. Ele falou, não, eu estou entrando. Então, assim, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, mostrar para as pessoas o seguinte, olha, a gente faz o que tem que ser feito apesar das adversidades, e não deixa de fazer por causa delas. Então, olha, faz com sacrifício, entregue aquilo que precisa e você vai realizar a sua vida nessa linha. Eu não estou dizendo que você tem que fazer sacrifício sem sentido, mas com propósito, né, sabe assim, entregando a sua vocação, aquilo que realmente vai fazer diferença para você, para sua família, para a sua cidade, para o seu país. Acho que é por aí que as pessoas têm que refletir. E sinceramente, Mozart, uma das entrevistas mais interessantes que eu já fiz, está sendo com você, estou achando incrível. Aliás, Mozart, você trabalha de gravata também? Você está sempre de gravata? Como é que é isso? Foi para te receber. Normalmente eu estou sem gravata. Ah, não, olha, muito obrigado. Não, mas você sabe que 80% das vezes eu estou com a camisa
Sem a gravata. Aberta, sem gravata. Não, muito obrigado. Eu costumava fazer com gravata, mas aí o pessoal fala, não, faz sem e tal. Então hoje eu estou adotando fazer sem gravata. Mas você sabe que lá na City Londrina está voltando agora o clássico, né? Diz que os executivos, eles estavam reclamando que eles ganhavam muito dinheiro e tinham que se vestir igual um DJ, né? Eles falaram, pô, mas aí como é que o pessoal sabe que eu ganho dinheiro, né? Então eles estão voltando para o clássico, gravata, terno, relógio, aquela coisa toda. Não sei se isso vai vingar ou se vai chegar aqui no Brasil, mas eu acho que realmente ainda é a melhor vestimenta para você demonstrar credibilidade, senioridade, ainda é um terno e gravata. Então, obrigado mesmo, muito bom. Sabe, Silvio, que isso é legal, né? Interessante ser humano, porque sempre quando a gente começa a fazer algo obrigado, em algum momento a gente cansa daquilo, né? Verdade. Então eu trabalhei muitos anos de gravata e eu não aguentava mais. Sempre quando eu podia tirar a gravata, eu tirava. Só que aquela coisa, falamos sobre gestão. Para mim, o gestor, o CEO, ele tem que ser o exemplo. Tá? Verdade. Eu tô sempre alinhado. Eu sou a melhor pessoa vestida no meu escritório. Certo, claro. Tá? Não existe, eu vou vir trabalhar de bermuda. Alguém pode trabalhar de bermuda? Não. Então, eu também não posso. Claro, tá? claro. Eu não gosto de manifestações no escritório, assim, nada visível envolvendo futebol, porque a gente é do Rio Grande do Sul, tem uma rivalidade muito grande. Grenal, eu sou gremista fanático. Sim, tu não vai ver. Quando eu vou do escritório para a arena, eu coloco a roupa no último segundo, e daí eu já não paro. Eu coloco a roupa e saio do escritório. Se alguém me parar para conversar, eu falo, não, tinha que ter falado antes. Porque eu não quero ficar de camiseta do Grêmio no escritório. Porque eu sou o exemplo. Daí, por muito tempo, eu trabalhei de gravata. Daí, quando eu tirei a gravata, hoje eu acho legal quando eu tenho que usar gravata. É muito quando legal. Eu tenho algum evento, eu tenho que dar uma palestra, ou é algum cliente diferente, porque a maior parte dos meus clientes me preferem o Mozart sem gravata. Então, sim, eu deixo de lado. Tá? É verdade. Mas a gente tem que estar sempre se atualizando, entendendo. E claro, algo que eu fazia antes, que quando dava ali o horário comercial, que eu digo, todo mundo saía do escritório, ficava sozinho, já tirava a gravata, ficava sem. Já hoje, como eu uso pouco, eu gosto do dia que eu estou de gravata. Vai acabar a nossa entrevista, eu vou passar o dia inteiro de gravata, porque eu estou me achando bem elegante, sabe? Não, é bem elegante, fica bonito. Não, é interessante, né, Mozart? Assim, tenho muita coisa para falar sobre isso, porque eu não apenas gosto de usar gravata, mas eu gostava da minha pastinha 007 também, entendeu? Eu achava assim, falei que, olha, um cara que trabalha, que é sênior, ele tem que ter gravata e uma pastinha 007. Hoje esse negócio de usar mochila, eu uso, claro, né? Estamos em outros momentos, mas não dá para competir com a elegância de um terno, uma boa gravata e uma pastinha 007 ali na mão, não tem como. E você sabe que eu digo isso pelo seguinte, que eu procuro, ultimamente, né, de uns 5, 6 anos para cá, surgiu um tema nos meus processos de mentoria e de coaching que não existia antes. Sabe qual que é o tema? Como que eu faço para ser respeitado? Eu falo assim, nossa, mas qual é a dificuldade? E é aí que eu começo a perceber as consequências do executivo não estar vestido como um executivo, porque as pessoas querem ser respeitadas, mas estão de camiseta, camisa polo e tudo mais, e aí também gera toda aquela desorganização hierárquica na empresa. Vamos ouvir o estagiário, vamos ouvir não sei quem ali, mas o cara não tem assim conhecimento, nem maturidade para dar opinião para temas mais elevados. E aí, quando você faz isso, é claro que você acaba não sendo respeitado, porque o estagiário te trata de qualquer jeito, o analista também, e a pessoa quer se impor, mas eu falo, olha, começa com a sua imagem, porque se você não tiver essa preocupação, como você disse agora, a pessoa não vai te respeitar simplesmente porque você é o CEO, porque você é o diretor. Você tem que apresentar, você tem que ter postura, seu jeito de falar e, claro, usar a roupa adequada. Então, eu não sei se isso vai ser revertido em algum momento, mas como eu vi essa matéria na City Londrina, eu falei, bom, eles estão fazendo isso porque realmente estão enfrentando problemas semelhantes, né? Não tem jeito. Silvio, sabe que eu entendo até que esse problema ele é mais macro. As pessoas hoje, eu ia deixar até para tocar nesse ponto na segunda parte ali da nossa conversa, mas as pessoas hoje, eu ia falar quando a gente falou ali do bebê reborn, essas coisas, sim. Elas acham que as atitudes delas estão fora da sociedade. Então, tu não pode julgar nada. Ninguém julga ninguém, todo mundo pode tudo. Não é verdade, pessoal. Não é. Tá? Não é. E daí aqui, a gente entra em situações delicadas.
Depois, eu tenho uma criação só feminina, né? Eu falei, meu sobrenome é só pela minha mãe, porque eu não sou registrado por parte do pai. Cara, eu sou um cara que eu não sou machista, eu não sou, mas não tem como. Mas, se eu falar alguma coisa de mulher, ele é machista. Não, só um pouquinho. Cara, a vestimenta do homem e da mulher, ela tem que estar adequada para o ambiente que está. Claro. Não tem como eu sair da sociedade. Como eu falei, imagina se eu tô aqui de bermuda, no escritório, de chinelo. Se tu for na minha casa, os meus amigos são na minha casa, eles vão ver o Moza de chinelo, de bermuda e regata. É a roupa que eu mais gosto de usar. Tá? E no verão, se não tiver amigo, tiver minha mulher em casa, eu ainda tô sem camiseta. Mas eu tô na minha casa, eu tô na minha intimidade. Quando eu chego na minha empresa, no meu escritório, eu preciso passar outra imagem. Porque eu vou ser julgado. Mas tu não podia estar de camiseta hoje? Podia? Eu podia estar de camiseta. Verdade. Você tá de regata? Podia. Hoje de manhã eu tava de regata na academia. Eu não consigo treinar sem. De camiseta, eu treino de regata na academia. Só que é na academia. E as pessoas acham que agora elas podem tudo, em qualquer momento. Só que como tem uma sociedade que vai olhar, vai te julgar. Não pode tudo. A gente vive em sociedade, vamos sempre viver em sociedade. Não tem. E assim, isso causa uma série na minha visão, de desordens, até psíquicas nas pessoas, elas não entenderem que o princípio da inteligência é a ordem. Então, a ordem é em tudo, a hierarquia dentro da empresa, a forma como você se veste em cada ambiente, a adequação. Eu sempre digo para as pessoas, olha, você tem que ser capaz de saber se comportar em um bar, que você vai tomar chopp ali, comer uma coxinha com seus amigos e tal, e quando você entra no Palácio de Buckingham ali, também você sabe que tem um protocolo ali para seguir, entendeu? Então você tem que saber, olha, de momento a momento, quando você está na sua casa, quando você está no bar, quando você está na sua empresa, quando você está visitando o Palácio de Buckingham na Inglaterra, e saber que existem protocolos, porque só causa constrangimento para a pessoa e para as pessoas ao redor quando você vê alguém que está sendo inadequado. Então, eu acho que a gente recebe um bombardeio de ideias estapafúrdias a respeito desse assunto, e as pessoas compram essas ideias e acabam tendo dificuldades, inclusive na carreira, inclusive na própria vida, porque a carreira acaba não andando como deveria, em função da inadequação da pessoa de momento a momento, no ambiente, na sua postura, na sua imagem, e tudo aquilo que faz com que ela represente bem, por exemplo, a si mesma e também a uma empresa, que esse é o ponto fundamental na imagem. Nós vamos falar mais sobre isso na Conversa Controversa, Mozart. Eu queria finalizar perguntando qual conselho você daria para um jovem que está, ou advogado, um jovem executivo, ou mesmo um advogado, que deseja construir uma carreira sólida e tão impactante no direito tributário como a sua. O conselho sempre é: invista em si, estude, faça cursos, mas nada abstrato. É o que nós conversamos, assim, é a ciência e a prática, mas estuda. Não caia em qualquer papinho furado de alguns influencers, assim, não precisa estudar, não tem que fazer. Não tem, tu tem que estudar, tu tem que ter conhecimento técnico, tu tem que ter um conhecimento interdisciplinar. Hoje, um advogado, ele precisa ter conhecimento de setor comercial. Como é que pode ser o melhor advogado do mundo se ninguém te reconhecer? Não adianta. Tem que entender gestão de pessoas, tu tem que entender de cultura empresarial, como tu tem que entender de direito. Claro. Se eu não conseguir me comunicar com o meu cliente, eu tô fora do negócio, eu tô fora do business. Então, assim, estuda, não deixa de estudar. E investe em ti. Sempre que puder investir em ti, é o que eu digo, não é custo, é investimento. Inclusive, na tua vestimenta, na tua imagem. É aquela expressão que eu gosto muito, tu só tem uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. É isso mesmo. Muito bom. É isso mesmo. Não, e é interessante, né, Mozart, isso que você está dizendo, porque, em geral, as pessoas acham que investimento é pegar o dinheiro e colocar num fundo, alguma coisa assim. Não, você investir em educação, investir em conhecer aquilo que você quer se especializar com profundidade, conhecendo a história, conhecendo quem são os grandes expoentes, os princípios, de onde que vem isso e tal. Isso é fantástico, assim, e isso nenhuma inteligência artificial vai substituir, e você sempre vai ser uma pessoa relevante na sua área de atuação.
Mozart, olha, eu fiquei assim muito impressionado de conhecer sua história, de conhecer o que você faz. Eu queria agradecer pela sua serenidade também. Eu sou um cara dou muito valor a isso, quando a pessoa consegue transmitir seu conhecimento com autoridade, mas com serenidade para as pessoas ouvirem. E imagino que os alunos também devem absorver muito melhor o seu conhecimento pelo seu jeito de transmitir. Então, só tenho que agradecer a sua presença aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, foi muito bom trocar essa ideia contigo, esse bate-papo leve, que fluiu, e que tenho certeza que a gente vai conseguir levar algo mais na vida dos nossos ouvintes, telespectadores. Foi realmente momentos muito agradáveis aí, com essa troca de ideias, aprendizado. Eu saio melhor do que eu entrei, então eu te agradeço profundamente pelo convite. Eu também, muito obrigado, viu? E a você também que participou aqui do nosso podcast, deixe seu comentário, dê um like, compartilhe. Quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e transmite para mais pessoas. Agora eu vou entrevistar o Mozart na Conversa Controversa, que é a nossa sessão reservada apenas para os assinantes. Aliás, vou deixar um link aqui para você poder assinar. E, Mozart, vou deixar o link também da sua empresa de advocacia. Você disse que você usa mais o Instagram do que o LinkedIn, é isso? Mozart, está me ouvindo? Acho que ele deve ter caído. Voltei. Voltou. Ah, tá bom. Não, eu estava dizendo o seguinte, que eu vou deixar um link do seu Instagram aqui, que é o que você usa mais do que o LinkedIn, não é isso? Isso. Então tá bom, para o pessoal poder te contactar a sua empresa também. Então, novamente, fica o meu convite para vocês se inscreverem no canal, para assistir a Conversa Controversa, link aqui embaixo. E, é claro, conto com a sua audiência também na próxima semana, quinta-feira, em mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!